Olá pessoal, vamos resolver juntos a questão 47, caiu na prova da Polícia Militar de Minas Gerais para o cargo de soldado em 2023. A questão tem o seguinte enunciado: marque a alternativa correta. A fábrica de munições da PMMG, em sua capacidade máxima, produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia e, para isso, contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda diária de munições? Letra A, 19,6, letra B, 6,4, letra C, 10, letra D, 12. Vamos iniciar construindo uma tabela que contém todas as grandezas mencionadas no problema. A primeira grandeza é a quantidade de munições produzidas pela fábrica, a segunda grandeza é a quantidade de funcionários e a terceira grandeza é a quantidade de horas por dia que cada funcionário trabalha. Observe que o enunciado disse que a fábrica produz 3.000 munições por dia, então vamos inserir essa informação na tabela. Na sequência foi dito que 5 funcionários trabalham na fábrica. E por fim disse que cada um desses funcionários trabalha 8 horas por dia. Na sequência, o enunciado informou que a fábrica vai aumentar a produção de munições para 5.250. Então vamos colocar essa informação na tabela. Na sequência, ele perguntou: quantas horas os funcionários terão que trabalhar? Então aqui eu devo inserir uma variável na grandeza horas por dia de trabalho. Para encerrar, vamos observar que o enunciado disse que foi necessário contratar 2 funcionários a mais para conseguir aumentar a demanda de produção de munições. Com isso, a quantidade de funcionários passou a ser igual a 7, que é o dado que está faltando em nossa tabela. Agora vamos passar para a análise das grandezas. O primeiro ponto que cabe destacar é que você não deve olhar para os números, isso pode fazer com que você se confunda. Pense apenas na grandeza de forma geral. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando você aumenta uma delas e a outra aumenta na mesma proporção, ou quando você diminui uma delas e a outra diminui na mesma proporção. Essa é a principal característica de grandezas que são diretamente proporcionais. Comportamento semelhante. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Eu vou indicar isso com uma seta direcionada para cima. Agora, o principal aspecto de grandezas que sejam inversamente proporcionais é o seguinte: aumentando uma delas, a outra diminui. Ou então o contrário, diminuindo uma delas, a outra aumenta. São comportamentos inversos. As grandezas que são inversamente proporcionais serão destacadas com uma seta voltada para baixo. É importante destacar também que a grandeza que contém a variável x, ela nunca será alterada. Ela vai ficar aqui apenas para comparação. Vamos comparar todas as outras grandezas com ela. Então vamos iniciar. Quanto maior for a quantidade de munições a ser produzida pela fábrica, mais horas de trabalho os funcionários devem executar? Sim, aumentando a demanda, será necessário aumentar a jornada de trabalho. Portanto, eu devo dizer que se uma grandeza aumenta e a outra aumenta proporcionalmente, elas são diretamente proporcionais. Vamos comparar quantidade de funcionários com horas por dia de trabalho desses funcionários. Quanto maior for a quantidade de funcionários para produzir uma quantidade de munições, esses funcionários devem trabalhar mais tempo ou menos tempo. Observe que, quanto mais gente trabalhando para produzir, por exemplo, 10.000 peças, menos tempo você tem que exigir de cada um para que eles cumpram a meta. Portanto, ao observar o aumento na quantidade de funcionários, identificamos que as horas por dia de trabalho diminuem, e esse é um comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Feita a comparação, vamos reconstruir a tabela. Cabe destacar que as grandezas que são diretamente proporcionais ocupam as mesmas posições nessa nova tabela, assim como a grandeza que contém a variável. Nós não vamos alterar, nós dissemos isso antes. Devemos alterar apenas as grandezas que são inversamente proporcionais. Nesse caso, quantidade de funcionários. O 7 passa para cima e o 5 passa para baixo. A execução final do problema parte dessa nova tabela. Você deve transformar todas as grandezas em frações, ou seja, razões. Inicie transformando a grandeza que contém a variável em uma razão e coloque o sinal de igualdade logo em seguida. Fica 8 sobre x igual.
As demais grandezas, você coloca todas fazendo operação de multiplicação. Fica 3.000 dividido por 5.250 vezes 7 sobre 5. Vamos simplificar antes de resolver a equação. Podemos cancelar um zero no numerador com um zero no denominador. E observar que o número 300 pode ser simplificado com o número 5. 300 dividido por 5 é igual a 60. Os números 7 e 525 também podem ser simplificados por 7. Sendo assim, 525 dividido por 7 é igual a 75. A nova equação será 8 para x é igual a 60 sobre 75 vezes 1 sobre 1. 60 vezes 1 é 60 e 75 vezes 1 é 75. Posso ainda simplificar o número 60 e o número 75 dividindo ambos os números por 15. 60 dividido por 15 é igual a 4 e 75 dividido por 15 é igual a 5. Por isso, a equação fica 8 está para x, assim como 4 está para 5. Fazendo a multiplicação cruzada, teremos 4x é igual a 5 vezes 8, que dá 40. Nesse caso, o x necessariamente deve ser igual a 10, o que nos permite assinalar a alternativa correta no item C.